verse 17. You are with me? Everybody está comigo aí? Amém? Então vamos lá. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achava-se ali assentado fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos e davam glória a Deus, e possuídos de temor diziam: hoje vimos prodígios. Amém? Amém. Quantos podem dizer nessa noite comigo: hoje nós veremos prodígios aqui? Fala para o teu irmão assim: hoje, se você crer, você vai ver prodígios aqui nessa noite. Amém? Quantos precisam de prodígios na sua vida? De sinais, de maravilhas na sua vida? Eu preciso. E não existe melhor fonte para nós buscarmos esses sinais, esses prodígios, do que em Jesus Cristo. Amém? Quantos aqui acreditam que Jesus cura? Já ouviram testemunhos de que Jesus cura? Talvez aqui nessa noite nós tenhamos pessoas que já foram curadas, inclusive. Tem alguém aqui que já foi curado de alguma enfermidade alguma vez? Levante sua mão para eu ver. Já foi curado? Já foi curado, já foi curado, já foi curado, já foi curado. Olha tanta gente que foi curada. Né? Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que cura. E para a gente entender um pouquinho o contexto dessa palavra, nós precisamos entender também qual a razão da enfermidade do mundo. Nós temos visitantes aqui nessa noite, até hoje a gente falar um pouquinho sobre isso. A enfermidade, ela não é um plano de Deus. Ela tampouco é algo que o diabo criou. Porque o diabo não tem poder para criar nada. Só existe um com poder criativo. Só existe um que é poderoso, onipotente, que tem poder para criar. E por criar aqui, estou falando de trazer à existência o que não existe. Porque transformar é uma coisa, criar é outra. O diabo pode até transformar algumas coisas. Até mesmo o ser humano tem poder para transformar algumas coisas. Temos poder para inventar, mas não para criar no sentido de trazer a existência que não existe. Pegar do nada e trazer a existência. Então até mesmo as enfermidades, elas foram criadas por Deus. Os vírus, as bactérias, qualquer que seja a causa da enfermidade. Mas não era plano original de Deus. Porque o plano de Deus foi que nós sempre tivéssemos vida, e vida em abundância, e vida plena, e vida em alegria com o Senhor. Mas em virtude do pecado, a enfermidade entrou no mundo. Por isso que nas Escrituras está relatado que através do primeiro Adão entrou o pecado no mundo. Mas através do último Adão, e por último Adão aqui, está se referindo a quem? A Jesus Cristo. Porque o primeiro Adão foi o primeiro ser humano a ser criado. O último Adão foi o próprio Deus encarnado, um novo ser. Um ser que é homem e que é Deus ao mesmo tempo. Porque Jesus Cristo, ele não é apenas homem. Ele é homem e é Deus. Eu nem uso a palavra era, porque quando a gente fala era, dá a impressão
que ele era e que não é mais. Jesus, ele é homem e ele é Deus. Ele não é só homem, mas ele também não é só Deus. Ele não é 50% homem e 50% Deus. Ele é 100% homem e 100% Deus. Ele tem uma natureza humana, ele tem uma natureza divina. Por isso que na Bíblia você vai encontrar algumas coisas, ou alguns fatos, onde Jesus, ele está assim totalmente humano. Você encontra Jesus dormindo, você encontra Jesus cansado de um dia, você encontra Jesus chorando na morte de Lázaro, você encontra Jesus com fome, você encontra Jesus angustiado no Getsemane, sinais da humanidade de Jesus. Mas ele também é Deus. E que tipo de enfermidade nós temos tido? Você poderia talvez listar aí uma série de enfermidades que você conhece. E parece que quanto mais o tempo vai passando, mais enfermidades vão surgindo, não é? Coisas novas vão surgindo. E além das enfermidades físicas, nós também temos as enfermidades emocionais. Nós temos o estresse, nós temos a depressão, nós temos as enfermidades chamadas psicossomáticas, que a ciência já catalogou, que são enfermidades que vêm da onde? Do nosso psique. A palavra psico no grego, psique, tem a ver com a mente, tem a ver com a alma. Soma tem a ver com o corpo. E isso quer dizer que às vezes algumas enfermidades são causadas no nosso corpo, no nosso soma, mas elas são originadas, a consequência é o corpo, mas elas são originadas no nosso psique. Por isso que quando uma pessoa não está bem emocionalmente, não está bem aqui ajustado psicologicamente, ela entra em depressão, ela pode sentir dor, ela pode não dormir bem, ela pode não se alimentar bem. Alguns sentem dor no estômago, alguns começam a sentir dor nas juntas, dor nos ossos. Vai no médico, faz exame, o médico não acha nada clinicamente falando. Porque não é uma enfermidade simplesmente física, mas é uma enfermidade de origem emocional. Então nós temos enfermidades físicas, nós temos enfermidades emocionais. Temos enfermidades espirituais, que são aquelas que não estão causadas literalmente na parte do corpo e na parte da alma, mas no nosso espírito. E quando o ser humano pecou, a Bíblia diz que o ser humano, Adão e Eva morreram. Eles não morreram no corpo, não morreram simplesmente nas suas emoções, no seu pensamento, na sua vontade, na sua alma, mas morreram espiritualmente. E quando Jesus vem e paga um preço lá naquela cruz, e morre por nós, e morre por toda a humanidade, derramando o seu corpo, o seu sangue na cruz, o que estava acontecendo é que o Espírito de Jesus estava revivificando o nosso espírito. E a enfermidade primária, a enfermidade existencial do nosso espírito, ela se chama pecado. E a única forma de ser curado de pecado é através do sangue de Jesus Cristo. A Bíblia não dá outra opção. Fala para o irmão assim, não existe outra opção. Não é frequentar a igreja, não é entregar oferta, não é fazer bem para alguém, não é ser uma pessoa legal na sociedade, não é ajudar os pobres, não é ser um bom cidadão. Tudo isso é importante. Tudo isso pode ser, inclusive, consequência de uma vida cristã. Mas ninguém vai ser salvo por isso. Só existe um caminho para a salvação, e esse caminho se chama Jesus. Fala mais alto, gente. Esse caminho se chama Jesus. Né? Então nós precisamos entender que nós vivemos num mundo totalmente absortos, totalmente envolvidos pelo mundo do Espírito. Porque nós não somos seres apenas materiais, nós somos ser material, envolvido na alma, que tem a parte emocional, e também envolvido no espiritual, que nós temos no Espírito. Então, dia e noite, nós estamos totalmente envolvidos no mundo do Espírito. Você veio para aqui hoje, você não percebeu, mas nas ruas onde você andou aqui em Nova York, na sua casa, talvez em algum outro lugar,